sejam bem-vindos a mais um Conversa de Mercado das FCS. Temos hoje aqui uma convidada muito especial que vai falar sobre a perfumoterapia, que é a Juliana Agostinelli, perfumista, palestrante e fundadora da Oficina de Essências. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Vivi. Boa tarde todo mundo. Obrigada pela oportunidade. É muito bacana estar aqui. Eu estou muito, muito feliz, muito contente. A gente estava conversando aqui no pós, né? De achar o que a gente faz incrível, e é incrível estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. E me conta um pouco mais. Eu sei que você fez uma transição de carreira para se tornar perfumista, para criar a Oficina das Essências. Me conta um pouco mais sobre essa transição e o que é a perfumoterapia. Eu sou formada em economia, ciências econômicas, tenho pós nas áreas de gestão empresarial e financeira. Trabalhei 25 anos aí na área e, de repente, não estava fazendo mais sentido. Eu tinha que fazer algo que emocionasse pessoas. E aí, no meio da pandemia, eu fiquei desempregada, eu e meu esposo ficamos desempregados, começamos a fazer sabonete para vender. Só que eu não queria fazer um sabonete, na época, né? Com um cheiro que eu pegasse uma essência pronta da prateleira. Então eu comecei a misturar. Só que os sabonetes, eles tinham cores. E aí eu descobri uma coisa muito bacana. Eu sou sinestésica, eu sinto cheiro nas cores. E aí eu comecei a fazer os cheiros com a mistura das cores. Então, determinados tipos de cores, para mim, tinham cheiro. E aí, aconteceu... fiz uma mentoria Nós por Elas. Aliás, posso mandar um beijaço? Pode, claro. Edna Vascello Goldoni, do IVG, impactou milhares de mulheres. Eu fui o case da primeira edição e é uma mentoria gratuita, e eu estava num momento de uma depressão muito profunda e elas me resgataram e eu me descobri perfumista. E aí eu comecei a fazer esses perfumes personalizados com base nessas cores. Então a pessoa vinha, me trazia as cores e eu misturava ali com a minha maleta de essências os meus lápis de cor. E aí as pessoas sentiam um cheiro, mas aí eu descobri que não era um perfume cosmético. Era algo que tocava a alma. Era algo que resgatava as memórias biográficas, autobiográficas das pessoas. Por quê? Porque essas cores, eu fazia um processo que depois eu descobri que era neurociência, que em poucos segundos as pessoas falavam cores que às vezes não faziam sentido, mas que essas cores estavam permeando as suas memórias autobiográficas em algum momento. Por exemplo, a cor da camiseta do dia que você andou de bicicleta sem rodinha pela primeira vez. Coisas importantes dentro da história e da vivência das pessoas. Quando as pessoas sentiam um cheiro na pele, elas se lembravam dessas memórias. E aí, ao final, também tinha uma música. E aí, então, eu fiz um roteiro e fiz um protótipo. Então, eram 6 notas olfativas, a 7ª nota era a pele, 7 notas musicais que combinavam com as 6 cores. Quando eu tinha todo esse multissensorial, né? A pessoa sentia o cheiro e se lembrava de coisas que ela nem imaginava. Existem casos aqui lindos de histórias muito bonitas, de pessoas que se lembravam da mãe, lembravam de... teve um rapaz que eu fiz um perfume que ele lembrou da cor da parede de um acampamento de férias que ele ia quando criança, mas só depois que ele sentiu o cheiro e ouviu a música. Olha só com o cheiro e as cores a coisa não andava. Quando eu colocava a música para rodar e tinha aquela experiência do perfume, a pessoa se lembrava. E daí o que aconteceu? Depois da pandemia, foi um boom, né? Vendi bastante, só que começou as pessoas a não usarem o perfume. Por quê? Porque elas tinham medo que acabasse e depois eu não conseguia fazer outro. Embora eu tinha a formulação, existia sim a possibilidade do fornecedor descontinuar algumas essências. E aí as pessoas têm esse medo, né, de visitar aquele lugar feliz, parece que elas não se permitem, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, bom, eu vou mudar aqui o ramo do negócio. Então eu vou começar a fazer palestra para falar do meu perfume. Aí eu criei a palestra multissensorial, que aí eu levo
essas vivências corporativas, que chamo giz de cheiro, né? Que é uma caixinha com 14 essências, 14, como se fosse um lápis de cor. E as pessoas fazem o perfume através da perfumoterapia. Então, a perfumoterapia não é sobre perfume, é sobre perfumes, cores e cheiros da vida, e músicas da vida. Então, eu tenho algo que emociona pessoas e que vai além do cosmético, que é a sua história, a sua vivência, num processo multissensorial. Ai, que incrível, que incrível. Hoje eu não perco tua palestra por nada. Estamos aqui, né, na torcida. E qual que é a relevância da perfumoterapia no bem-estar das pessoas? Então, descobrindo e estudando muito neurociência, eu como docente, eu fui docente da área administrativa e financeira, então eu gosto de estudar muito e ler, né, sobre... com esses estímulos multissensoriais, eu consigo destravar gatilhos sensoperceptoriais. Por exemplo, se o olfato que está dentro do nosso sistema límbico, dentro do cérebro, quando você sente um cheiro, você lembra de alguma coisa, você traz uma imagem mental. Isso, músicas, isso, sons, né, em geral, e o gustativo também. E o que acontece? Eu comecei a entender que quando eu fazia esses perfumes, nessa metodologia da perfumoterapia, as pessoas se sentiam bem porque elas se lembravam de momentos felizes da história delas. E aí, existe também esse bem-estar no sentido de revisitar essas memórias e ressignificar emoções que talvez estavam reprimidas. Por exemplo, eu falo nas palestras sobre o gerenciamento de emoções com essa face do sensorial. Porque às vezes a gente sufoca emoções que não são tão boas, porque a gente vive num ambiente, num mundo assim, você tem que ser positivo a qualquer custo. E você não vivencia uma emoção negativa porque você às vezes não se permite. Então eu não estou dizendo aqui que é para você ser triste ou viver triste. Mas se você tem um sentimento, uma emoção de tristeza, de melancolia, você precisa se permitir vivenciar isso. E aí, esse bem-estar eu trago essa ressignificação de memórias. Então eu trago uma memória que não é tão boa, mas eu consigo trazer uma memória boa. E aí o que eu faço? É como se eu desfocasse a memória ruim e trouxesse à luz essa memória boa. Então, quando eu tiver esse gatilho sensorial, eu consigo distanciar essa memória ruim ou minimizar o efeito do sofrimento que ela tem. Então, esse efeito multissensorial controlado e estudado, ele traz esse bem-estar. E te lembrar, né? Lugares que você foi, pessoas que já não estão com você, essa nostalgia, né? A saudade. Eu sempre falo, qual é o objeto, qual é a sua saudade, né? E a saudade é uma palavra brasileira, né? É incrível isso. Olha, eu sei que existem muitos trabalhos feitos com a questão do olfato, de lembranças, mas com perfume, com todo esse contexto, é algo realmente muito novo para gente. E eu não tenho dúvida de que já é um sucesso. Obrigada, grande. assim seja. Existe também a questão da perfumoterapia ajudar na aquisição da autoestima das mulheres? Com certeza, com certeza. Veja só, existem algumas notas olfativas que algumas mulheres evitam, justamente porque isso traz uma autoestima e uma confiança maior. Tem mulheres que não gostam de perfume doce com baunilha, mas você sabia que a baunilha é uma nota que ela traz essa autoestima e esse poder da mulher? Então, a mulher que usa baunilha, ela é muito segura de si, da sua autoestima. E a mulher que tá meio ali caidinha, ela não é muito fã dessa parte. Então, essa autoestima ela é construída através de também resgatar a sua história, a sua vivência. Com a perfumoterapia, eu trago a história dentro de um frasco de perfume. Então, essa autoestima ela é resgatada em algum momento, porque ela provavelmente se perdeu em algum momento, em alguma memória que não é boa para ela, entendeu? Bem legal. E quais são as dicas baseadas na perfumoterapia que você poderia dar para as mulheres empoderadas? Eu acho que
poder feminino é algo muito complexo de se dizer. Mas eu acho que, por exemplo, eu fiz 40 agora, né? E estou muito melhor que aos 20. Por quê? Porque a nossa percepção das coisas muda. Então, a gente sempre fala, eu queria ter a cabeça de hoje com 20. Mas a gente precisou vivenciar toda essa história para chegar nessa cabeça. Então, o empoderamento feminino começa não no amor próprio só, mas ele começa quando você se conhece e se permite se conhecer. Eu sempre falo que uma coisa que eu não gostava antes e hoje eu gosto é da minha companhia. Eu acho que o poder feminino está em gostar da sua companhia primeiro. Porque, veja, você vê muitas mulheres caem em relacionamentos abusivos porque ela não consegue ficar sozinha. Ela precisa ter alguém do lado. Então, o empoderamento feminino goste da sua companhia. Porque se você gostar da sua companhia, você não vai se permitir jamais ser diminuída, ser menosprezada, porque você vai estar em primeiro plano. Né? E não é uma questão de egoísmo, é uma questão de amor. Mas não é um amor de, eu tô linda, maravilhosa. Não é um amor superficial, é algo de dentro. Quando eu assumi os brancos, é um processo muito complicado. Agora tá na moda. Mas quando eu comecei, não tinha esse movimento. Por quê? Porque o cabelo branco, a mulher tá desleixada, a mulher não tem dinheiro para pintar o cabelo. Mas é um poder tão grande, é tão libertador você não depender do que os outros vão pensar de você. Então você se sente bonita do jeito que você é, com o cabelo branco. Então o movimento das grisalhas está crescendo justamente por esse poder feminino. E ele vem de dentro. É algo que você precisa de descobrir. E a perfumoterapia, trazendo a sua história, ressignificando essas suas emoções, você vai trazer. E você vai conhecer a mulher que você é. E isso é muito importante. Olha, eu preciso evoluir muito, porque meus brancos eu ainda não assumi. Mas é um processo bem difícil, não é fácil. No dia a dia, fazem mais de 6 anos que eu assumi. Mas é algo... É uma coisa muito complexa e muito intensa. Então, assim... Mas, assim, não é uma ditadura também. Sim. Olha, não, você tem que assumir os brancos. Não. É sobre se sentir bem. É sobre se libertar ou ficar dentro de algo que te pertence. E tá tudo bem, entendeu? Sim. E me fala um pouco mais. Qual que é a importância da gente discutir esse tipo de tema na atualidade? Olha só, Vivi, a gente... Eu descobri que a perfumoterapia, esse estímulo multissensorial pode ajudar, inclusive, pacientes com Alzheimer e idosos com demência. Por quê? Quando a pessoa tem Alzheimer, ela perde a memória de curto prazo, ela perde memória de cognitiva, ela não aprende mais, a memória recente. Mas ela, como qualquer ser humano, não perdeu a principal capacidade, que é de sentir. Existem casos na musicoterapia que quando um paciente de Alzheimer no estágio 1 e 2 da doença, que não está mais lembrando de ninguém, você canta uma música, ele lembra da música e lembra daquele ambiente. Muitos casos de idosos estão ali num pico de agressividade, porque a demência, o Alzheimer, ele traz esses picos agressivos por conta dessas mudanças neurológicas, né? E aí você canta uma música e a pessoa se acalma. Eu vi já vários vídeos sobre isso. E eu tenho estudado sobre como o fato, junto com a música, pode ser um fator benéfico para esses pacientes. Então, existem estudos aqui no Brasil, não tanto, mas fora, estudos científicos que falam sobre essa estimulação controlada para ajudar esse paciente, principalmente com Alzheimer e demência, a melhoria nessa qualidade de vida. Porque imagina só, a minha avó teve Alzheimer e eu vi a minha mãe cuidando da minha avó com Alzheimer, e é muito triste, porque é um luto diário. Então, imagina você ter a sua mãe e ela não lembrar de você. Ter um familiar, uma tia, não lembrar. Quando você faz essa estimulação com a perfumoterapia, e a minha ideia é evoluir nesse campo estudando sobre isso, imagina você ter um momento onde você resgata por instantes a pessoa com Alzheimer, a identidade daquela pessoa. E aí você traz para esses familiares esse aconchego de novo, né? Então essa é a grande vertente, que aí eu fui para essa vertente de ajudar pessoas a se redescobrir e talvez
no futuro próximo, tenho fé que sim, que a gente consiga trazer esse estímulo para ajudar essas pessoas e essas famílias. Porque o paciente sofre, mas a família sofre muito mais. Eu sei porque eu era pequena, eu lembro como era, né? Isso há 30 e tantos anos atrás. Juliana, teu trabalho é incrível, sem palavras. Tenho certeza que você inspira e toca a vida de muitas pessoas. Já sou sua fã. Obrigada. Se você quiser deixar o seu contato, as suas redes sociais, fica à vontade. Tenho certeza de que todo o público do Conversa de Mercado vai querer saber um pouco mais sobre você. Excelente. Oficina da Essência, no Instagram, no Facebook, são os contatos, lá estão todos os nossos contatos, lá está a nossa história, as nossas participações e algumas histórias que a gente gosta de trazer e emocionar e encantar as pessoas. E eu acho que é isso, é o que a gente estava falando aqui no bastidor, né? A gente tem que acreditar que o trabalho é incrível. Obrigada, meu trabalho realmente é incrível, não é egocentrismo, mas é algo que me toca. Então, quando eu conto sobre o meu trabalho, aquilo me arrepia e me enche meu olho de lágrima, eu sei que eu estou no caminho certo. E é isso que o universo tem para mim, é isso que eu quero fazer, é ajudar as pessoas. Essa redescoberta e essa mágica de voltar no tempo, uma passagem para o passado, sem sair do lugar. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Obrigada por acertar o convite. Espero que a gente possa se reencontrar em outras oportunidades, em outras conversas de mercados, com outros insights, coisas novas que eu tenho certeza que você ainda vai descobrir nesse caminho maravilhoso que você está trilhando. Obrigada, Vivi. Com certeza. Já convidou, já virei fã, convidou, só a gente vem, não precisa nem convidar, porque a gente já veio. Mas muito obrigada pelo espaço, a feira tá maravilhosa, agora a gente vai passear na feira e a organização tá incrível. Obrigada pela recepção, por toda a produção, todo mundo tá aqui atrás das câmeras, esses olhinhos lindos estão aqui que vocês não estão vendo, mas para isso aqui acontecer tem muita gente trabalhando, então a gente tem que agradecer as pessoas também. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês todos e sigam a gente nas redes sociais, falem comigo e muito, muito, muito obrigada, eu acho que é isso. E para vocês que acompanham Conversa de Mercado, não perca esse episódio sobre perfumoterapia. Encontro vocês na próxima.